Irmãos, para a nossa edificação na pregação da palavra nesta manhã, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 14. Vamos dar sequência na nossa série de mensagens no Evangelho segundo Marcos. Marcos 14, e hoje nós vamos ler do verso 27 ao verso 31. A palavra de Deus que nos diz assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, até que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós te louvamos pela tua palavra que nos conduziu até aqui no culto. E agora, Senhor, suplicamos a Ti que o Senhor quebrante o nosso coração. Diante da Tua palavra, Senhor, que estejamos prontos para Te ouvir e Te obedecer, e menos prontos para nos rebelar contra Ti e fazer a nossa própria vontade. Te louvamos porque ouvimos sobre o Teu cuidado constante e a Tua obra maravilhosa ao longo do culto. E agora te pedimos que o Senhor nos dê um coração ensinável para ouvir o confronto da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que acontece quando nós nos escandalizamos com a verdade? Às vezes a verdade escandaliza. E como é que isso acontece? É a verdade. Não deveria trazer a nós nenhum tipo de sentimento ruim ou adverso. Por que não lidamos bem em alguns momentos nos quais ouvimos a verdade? Embora as Escrituras nos ensinem que nós devemos falar a verdade em amor, na maioria das vezes, como mostra o ditado popular, a verdade dói. São diversas as reações que nós temos ante a verdade e respondemos mal a ela por causa da nossa autossuficiência e do nosso orgulho. Quando colocamos outra autoridade ou somos nós mesmos confrontados por essa verdade. Conquanto as Escrituras nos ensinem que a libertação e a liberdade vêm pelo conhecimento da verdade, por vezes ainda nos escandalizamos com ela. Por que será que lidar com a verdade traz escândalo para nós? O texto que nós temos diante de nós, que foi lido, é parte de toda a narrativa do caminho de Cristo até a cruz. Mas neste trecho, muito conhecido, nós temos a profecia de Jesus, a verdade de Jesus diante dos seus discípulos. Mas esta verdade e o ensino de Jesus os escandalizam. Então, o título desta mensagem de hoje é A Verdade que Escandaliza. E nós veremos isso em 2 momentos. Versículo de número 27 e 28. Versículos de 27 e 28. Quais são os componentes dessa verdade que nos escandaliza? Primeiro componente é que Cristo é fiel à sua obra redentora. Um autor e pastor chamado Donald Carson escreveu um livro baseado no Evangelho segundo João, chamado O Escândalo da Cruz. E a verdade, de fato, sobre Cristo traz escândalo, como disse até mesmo o apóstolo Paulo. Nós pregamos o escândalo da cruz. Muito bem, e a segunda coisa, então, a verdade que escandaliza mostra para nós que Cristo é fiel à sua obra redentora
E do verso 29 ao verso 31, nos mostra que os homens são infiéis em sua autossuficiência. É por isso que a verdade escandaliza. Cristo é fiel e nós infiéis. Vamos lá? Vamos ao texto desta manhã. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vemos aqui diante de nós que Jesus ensina que o cumprimento da sua obra é segundo aquilo que foi anunciado nas Escrituras. Toda a obra de Cristo está pautada no anúncio das Escrituras. E que a sua morte, embora esteja nas Escrituras, vai escandalizar os seus discípulos. E este escândalo que eles sofrem vai mostrar que, na verdade, eles são infiéis ao Senhor. Mas, além disso, o Senhor Jesus ensina, e aí é que está o ponto, porque eles não escutaram. Jesus ensina que ele vai reunir este povo que será disperso pelo escândalo. Vai reuni-los de volta após a sua ressurreição. É exatamente isso que Jesus diz aqui. Qual é o problema conosco? Ou qual é o problema com o mundo? Por que nós lidamos mal com a verdade? O problema é que Satanás é descrito pelo próprio Senhor Jesus Cristo como o pai da mentira, sendo ele mesmo o enganador desde o princípio. E a operação do engano, meus irmãos, em nós, atinge diretamente as nossas concupiscências. Quando somos enganados por aquilo que não é verdade, os nossos desejos são os primeiros a serem afetados. E assim, todos os homens se tornam infiéis e autossuficientes. É uma tristeza. Quando estamos distantes da verdade ou quando não queremos a verdade, nós vamos por este caminho de dar vazão aos nossos desejos, porque haverá um centro de verdade que nós vamos eleger, e assim nos tornaremos infiéis à verdade verdadeira. E também seremos autossuficientes. Somente Cristo é fiel em todas as suas palavras e nos ensina a submissão ao Pai, a dependência à sua vontade, pois temos um coração endurecido, que somente é quebrantado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Veja que interessante esta porção que nós temos diante de nós. O Senhor Jesus acabou de celebrar a ceia, apontou para os seus discípulos os novos sinais sobre libertação da escravidão e também a garantia de uma vida eterna que estava colocado antes na Páscoa e agora com Jesus no pão e no cálice. E depois de fazer isso, eles saem para o Monte das Oliveiras, fazendo todo este caminho. Você pode ler na sua Bíblia e em casa o Evangelho de segundo João, do capítulo 13 até o capítulo 17, todo este caminho, inclusive quando eles vão caminhando até o jardim do Getsêmani. Veja que interessante. Saindo então daquele lugar do cenáculo da ceia, eles vão para o Monte das Oliveiras. E chegando lá, ou perto de chegar lá, o Senhor Jesus vai afirmar estas coisas. Versículo 27 e 28. Todos vocês vão se escandalizar, ou serão escandalizados, melhor dizendo, terão motivo de tropeço. E qual a razão para isso? Jesus então retoma uma profecia que Deus deu por intermédio de Zacarias, no capítulo 13 de Zacarias, versículo 7. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Eu queria que você prestasse atenção na estrutura do texto. Jesus disse, isto aqui vai acontecer. E por quê? Porque está escrito. Esse início dos versos é muito forte para demonstrar toda a reação que os discípulos terão. Jesus está
mostrando e guiando os seus discípulos ao cumprimento das sagradas escrituras. Jesus diz: vocês serão escandalizados. O que acontecerá comigo servirá de tropeço para vocês, porque está escrito: o pastor será ferido. E a ideia de ferir aqui é um ferimento mortal, e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus repete isso algumas vezes. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6. Hoje você testará a sua habilidade em Marcos comigo. Porque a partir do versículo de número 1, você verá que Jesus saiu ali da sua terra, seus discípulos o acompanharam. E conforme Jesus ia ensinando, veja o que diz o versículo de número 3. Pessoas começam a perguntar: esse aí não é o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Os discípulos caminhando com Jesus já viram o pessoal se escandalizar. E agora Jesus olha para os 11 e diz, porque Judas já está fazendo a coisa que ele tinha que fazer. Lembra disso? Jesus olha para os 11 e diz: vocês também vão se escandalizar, porque o pastor será ferido. Mas note que todas as profecias sobre a libertação de Israel nas Escrituras, que estão relacionados à vinda do rei vitorioso e também da vitória sobre o pecado, envolvem o sofrimento deste rei. Todas as profecias. Desde o anúncio que Deus fez à serpente, em Gênesis capítulo 3:15, quando ele diz: você vai ferir o seu calcanhar, e ele vai pisar a sua cabeça. Há sofrimento mostrado na vitória de Cristo sobre o mal. Embora anunciado e prefigurado em Gênesis, todas as vezes que nós virmos nas Escrituras profecias quanto ao libertador de Israel, o rei de Israel, haverá sofrimento. A profecia que Deus fez a Davi, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 7, vai mostrar que o descendente do rei Davi, se pecasse, seria castigado. Mas você vê também em Apocalipse capítulo 5, lá no fim de tudo, a visão do Cristo glorificado. E quando João olha, ele vê um cordeiro, como tendo sido morto. Todas as profecias sobre o rei e o libertador de Israel envolvem sofrimento. E estas verdades causam escândalo. Principalmente para o judeu que está esperando alguém que vai destroçar os inimigos e que vai estabelecer uma nova ordem mundial. Eu estou usando essa expressão porque ela está muito em voga e você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Mas note que Jesus não para por aí. Versículo 28, Jesus diz: mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Este relato é maravilhoso, porque mostra sim que a Escritura vai se cumprir na vida de Cristo e que ele sofrerá em favor das ovelhas, mas que ele ressuscitará, que ele vai vencer este período de grande luta e dor e vai reunir as suas ovelhas e vai adiante destas ovelhas até o lugar onde o ministério dele começou, na Galileia. Há uma profecia sendo cumprida e uma nova profecia levantada que também será cumprida. Jesus diz: escrito está. E ele também diz: quando isso acontecer, eu estarei com vocês. A palavra de Deus em Cristo mostra a fidelidade do Senhor Jesus à sua própria obra. Eles já tinham ouvido o Senhor dizer que suas palavras jamais passariam. No capítulo 13, versículo 31. Jesus já tinha dito isso.
E esse relato se torna triste pela afirmação de que Jesus e seus discípulos estavam prontos para o ato final da obra da redenção, mas que seus discípulos se escandalizariam. E não foi a primeira vez que eles ouviram que Jesus estava a caminho da cruz. Vamos de novo? Marcos 8:31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Por que que eles estão escandalizados? 9:31, não leu 32 não, que você vai estragar a festa daqui a pouco. 9:31. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Capítulo 10, verso 33. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Por que eles se escandalizaram? Ou por que eles se escandalizariam com aquilo? Sendo que é o cumprimento da promessa de Jesus. Um irmão nosso chamado William Lane vai dizer que escandalizar-se, e este escandalizar-se usado por Jesus, é o oposto de crer e deleitar-se nele. Implica o desejo de dissociar dele, pois uma associação muito próxima a Jesus convida ao tratamento que ele recebe. E de fato é assim. Jesus, neste mesmo monte, tinha dito aos seus discípulos logo no início do seu ministério: bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Isso já tinha sido anunciado várias e várias vezes. A palavra que Jesus enfatiza mais uma vez, e cada vez que ele fala da sua paixão, provoca uma crise nos discípulos. Esta é a verdade, mas a verdade escandaliza. Jesus vai morrer, mas Jesus vai ressuscitar. As ovelhas serão dispersas, mas depois o pastor ressurreto vai congregá-las e vai pastoreá-las de novo. A obra de Cristo é maravilhosa para o povo de Deus. E nós, deste tempo, já estamos experimentando as ovelhas congregadas, sendo guiadas pelo supremo pastor que venceu a morte. Nós já estamos caminhando para o descanso, porque Cristo, o nosso supremo pastor, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e agora vai adiante de nós. O que nós cristãos vivemos hoje é o cumprimento desta profecia, porque Cristo foi fiel à sua obra redentora. Mas esta verdade escandaliza. Escandaliza também porque demonstra que, diante desta verdade, os homens são infiéis. Cristo é fiel à sua obra redentora, mas os homens são infiéis em sua autossuficiência. Veja o versículo 29 e a partir dele, o que diz o capítulo 14 de Marcos. Disse-lhe Pedro, eu acho isso muito interessante e triste ao mesmo tempo, porque podia parar aqui, entendeu? Versículo 28 podia acabar. Mas o Pedro fala: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Esse é bom.
Esse é muito bom. E aí Jesus fala assim: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, hoje, nesta noite, você vai me negar 3 vezes. E a expressão utilizada por Jesus aqui para falar que Pedro o negaria não é a palavra de apostasia, e sim uma palavra que aponta para uma declaração de não conhecimento ou ligação com alguém. Como Pedro fez mesmo, se aquentando ali no pátio, disfarçando a sua presença, e por 3 vezes ele foi interrogado ou arguido, e assim ele negou o Senhor. E Jesus mostra ênfase nesta dinâmica. Pedro, você vai negar 3 vezes. Todos os outros vão se escandalizar, você também. Mas você, agora, nesta noite, vai me negar 3 vezes. E aí o Pedro, no versículo 31, continuava insistindo com Jesus. Eu não vou me escandalizar. Não vou me escandalizar. Fica tranquilo. E aí ele diz algo mais absurdo ainda. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Irmãos, isso aqui não é só um rompante de auxílio para Jesus que vai ser ferido. Isso aqui é o derramamento de um coração orgulhoso e autossuficiente. Quando a palavra de Deus é revelada diante de si e as decisões são totalmente contrárias. Quando Jesus diz, está escrito, e assim acontecerá, e alguém ouvindo isso responde, não vai acontecer assim. Esta é a dinâmica do coração de Pedro. Essa é a dinâmica do nosso coração. Autossuficiente, que se rebela contra a verdade, pois a verdade nos escandaliza. Pedro está desmentindo Jesus. É pesado isso. É como se Pedro dissesse, não, pessoal, porque isso aqui contamina os outros. Vê aí no finzinho do 31. Assim disseram todos. Está todo mundo agora contaminado ali, pelo líder sindical. E o que eles estão fazendo é reagindo contrário ao que Jesus disse que vai acontecer. Eles não ouviram que Jesus vai ressuscitar. E que neste caso a ressurreição é extremamente importante para a obra redentora. Eles se esqueceram de que Jesus diz, o meu corpo será entregue por vós. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E aí vem Pedro e os outros com ele dizendo, não, fica tranquilo, eu não vou me escandalizar. E se preciso for, eu morro com você. O que é mais curioso, ele disse isso depois de Jesus afirmar, você vai me negar 3 vezes. Pensa numa criança birrenta. É você. Tá olhando para o Pedro, né? Agora troca o nome de Pedro e põe o seu. Porque eu também tenho que colocar o meu aqui. Quando a verdade de Deus vai para diante dos nossos olhos e mostra um caminho diferente dos nossos desejos, das nossas concupiscências, nós ficamos escandalizados com a palavra. Quantas pessoas você conhece que saíram da igreja porque às vezes ouviram o ensino da Bíblia, fiel. Ouviram alguém ser disciplinado na igreja, por exemplo, por causa do exercício fiel das Escrituras. Estou falando aqui só nos casos corretos, tá bom? Quantas pessoas não conseguem ouvir e se escandalizam? E esta é uma amostra do fim dos tempos. O apóstolo Paulo fala isso nas 2 cartas que mandou para Timóteo. No fim dos tempos, os homens vão trair.
E em outro momento ele diz, olha, os últimos tempos, diz o Espírito, os homens vão sentir coceira nos ouvidos quando ouvirem a verdade. O que Pedro está mostrando aqui é o que nós fazemos. A profecia de Jesus, retomada aqui em Zacarias 13, no versículo 7, começa no versículo 1, em Zacarias, dizendo que naquele dia que o pastor seria ferido, haveria uma fonte de água viva em Israel. Quem é que não ia querer isso? Os 11 não queriam. Pelo menos não aqui. Mas também não foi a primeira vez que Pedro fez isso. Vamos lá em Marcos de novo? Marcos capítulo 8. Agora o verso 32 e verso 33. Por que que isso está acontecendo aqui? Jesus expunha estas coisas claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus olhos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. É o Pedro. Veja agora comigo Lucas, capítulo 22. E este texto de Lucas é o paralelo que nós estamos estudando aqui em Marcos. Então é a mesma noite, são as mesmas falas, mas olha como Jesus abordou Pedro naquela noite. Segundo o que Lucas registrou inspirado pelo Espírito Santo. Versículo de número 31. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Esta dureza de coração de Pedro demonstra a sua incredulidade na palavra de Deus. E depois da ressurreição, Jesus chama Pedro. Lembra? Bondosamente chama Pedro e diz: Tu me amas? Então, volta para o seu lugar. Porque Pedro tinha dito para os seus: Vou pescar. E aí Jesus vai lá e diz: Volta, pastoreia as minhas ovelhas. Este evento em Marcos mostra a nossa autossuficiência, retratada na autossuficiência de Pedro e dos 10 junto com ele aqui. Mas esta autossuficiência brota de um coração endurecido, rebelde contra a verdade do Senhor. Sobre o cantar do galo, da outra vez que a gente passou por aqui, alguém me cobrou, né? Não vou dizer que foi lá em casa, mas tudo bem. Sobre o cantar do galo. Este cantar de galo está ligado, em grande parte dos exemplos, a um horário do dia, identificado como o cantar do galo. É o caso utilizado pelo próprio Cristo aqui em Marcos capítulo 13, verso 35, quando ele diz: Estejam prontos, você não sabe quando o Filho do Homem virá, se à tarde, à meia-noite ou ao cantar do galo. Está ali no 13, 35. Então, em grande parte, está relacionado a um horário do dia, na manhãzinha, na alvorada. Mas também há alguns registros históricos que não negam a presença do próprio animal ou dos animais nos arredores de Jerusalém. Então, seja abordado por qualquer um dos jeitos, eu queria que você se ativesse a esta realidade. Ou sendo um horário do dia, ou sendo um próprio animal cantando. Não importa o jeito, o fato é que
haveria um sinal claro a Pedro, que serviria de confirmação da palavra de Cristo, que ele saberia que, de fato, ele negou e a palavra de Cristo se cumpriu. Algum sinal haveria, se ao alvorecer, se ao cantar do galo mesmo, o galinho mesmo cantando, este sinal seria claro para Pedro. E nós vemos nos registros do Novo Testamento que ele sabe muito bem que aquela hora tinha chegado. Meus irmãos, a verdade escandaliza, porque revela que Cristo é fiel e nós infiéis. Mesmo diante de toda a obra maravilhosa que ele realizou em nossa vida. Então eu queria trazer aqui duas aplicações para nós, nesta manhã. E a primeira delas é: não discuta com Deus. Para de ficar batendo boca com Deus. O apóstolo Paulo pergunta em uma das suas cartas: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? A palavra de Deus nos mostra uma reação orgulhosa de Pedro e, por consequência, dos outros apóstolos, em negar aquilo que Jesus havia dito. Eles ouviram que tropeçariam naquilo que estava escrito na palavra, isto é, que Cristo seria ferido. Também ouviram que Cristo ressuscitaria e os guiaria até a Galileia. Mas a resposta deles, a partir de Pedro, foi: ninguém vai se escandalizar. Ninguém. E as ovelhas podem até morrer junto com o pastor. A meia-verdade é mentira. E foi isso que eles fizeram. Jesus disse um negócio e eles disseram outro. Em cima daquilo que Jesus disse. Quem somos nós para discutirmos com Deus? Nosso orgulho autossuficiente torna o nosso coração endurecido para receber a palavra de Deus. Sendo esse o ponto de partida, meus irmãos, para as falhas pecaminosas e as afrontas que nós cometemos contra o nosso Senhor. Veja só, a palavra diz: você deve se arrepender e confessar os seus pecados. Mas muitas vezes agimos como Pedro. Eu? Jamais. A palavra diz: siga a Cristo. Mas muitas vezes queremos ajeitar algumas coisas antes de seguir o Mestre. A palavra diz que Deus tem o poder de curar nossas enfermidades, mas nós confiamos mais na medicina do que no Todo-Poderoso. A palavra diz que Deus nos perdoa, mas nós muitas vezes afirmamos que não há perdão para as nossas falhas, ou até mesmo para aqueles que pecam contra nós. O que nós estamos fazendo? O mesmo que Pedro e os discípulos? O Senhor nos ordena a orar constantemente, mas nós desperdiçamos o nosso tempo naquilo que não edifica. O Senhor nos ordena a separar o dia de descanso para nos deleitarmos nele, descansar e agir misericordiosamente, mas nós deixamos as coisas para a última hora. Não comparecemos aos cultos ou até mesmo identificamos o domingo como um dia cansativo. Tem mais. O Senhor nos deu autoridade para evangelizar, mas nós nos calamos. O Senhor nos surpreende com a sua providência, mas nós muitas vezes queremos só aquilo que é material. O Senhor nos chama a nos negar e segui-lo, mas nós muitas vezes invertemos esta ordenança para seguir os nossos próprios raciocínios. Quem somos nós para discutirmos com Deus? Eu não sei se você tem o Evangelho de Marcos na sua cabeça, mas eu narrei principais eventos do capítulo 1 até o capítulo 13, neste momento. Quem é você para discutir com Deus? Confesse os seus pecados ao Senhor. Peça por quebrantamento na sua alma, para que você esteja pronto para ouvir o Senhor e se submeter a Ele em humildade, em obediência, numa vida prática, iluminada sempre pela palavra. Pare de discutir com Deus. Segunda lição: entregue-se totalmente ao Senhor. Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração,
Pois como o Senhor Jesus mesmo disse no capítulo 7 de Marcos, dele procedem maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avarezas, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Tudo isso vem do nosso coração. Um irmão nosso chamado James Edwards vai dizer que Jesus alerta os seus discípulos para que se protejam contra todo tipo de pecaminosidade, da qual a maioria de nós é mais culpada. Isso aqui é interessante. Pecados de fraqueza e indecisão, em vez de pecados de intenção. Não planejamos pecar, mas também não defendemos a fortaleza quando deveríamos. Os discípulos tiveram dificuldade em ouvir que o Senhor ressuscitaria após ser ferido e que guiaria o seu povo. Quantas vezes nós suprimimos a beleza da obra salvadora de Cristo? No entanto, a graça de Deus reclama de nós total dependência dele. A graça de Deus nos assiste em nossas fraquezas, irmãos. E Jesus anunciou que ressuscitaria no mesmo instante em que afirma a deserção dos seus discípulos. Ele faz oferta agradável a Deus para o pagamento da dívida que nossos pecados adquiriram. Ele nos substitui numa obra que jamais desejaríamos realizar. Ele nos justifica, ele vence a morte, para que seus discípulos encontrem um lugar diante do trono da graça do Senhor, todas as vezes que se escandalizarem com a verdade que os liberta. Nós temos este acesso ao Senhor, mas você precisa confessar os seus pecados. Mesmo que ao ouvir a palavra você fique remexido por dentro e até mesmo escandalizado com a verdade que você ouviu. Confesse isso ao Senhor, peça para que Ele quebrante o seu coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração rebelde, nos entregar totalmente ao Senhor e crer que Ele sempre virá ao nosso encontro para nos resgatar e nos conduzirá por veredas de justiça, vez após vez, pois Ele é fiel à sua própria palavra. E Ele, meus irmãos, não está morto, ressuscitou e está vivo nos mais e sublimes altos céus, reinando todas as coisas. Então lembre-se disso. Pare de discutir com Deus, confesse os seus pecados e contemple esta verdade maravilhosa e bendita de que Cristo ressuscitou para seguir guiando e pastoreando o seu povo. Vamos concluir lendo Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, do verso 22 ao verso 29. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne.
Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Que grande promessa, a qual nós todos hoje temos desfrutado das mãos bondosas do Senhor, que vem até nós, quebranta o nosso coração e nos guia segundo as veredas da justiça. Mas, por causa do nome dele, por causa da fidelidade que ele tem à própria palavra dele, e não por amor de nós, primariamente. Mas ainda assim ele nos enche de grandes bênçãos, ricas e eternas bênçãos, para as quais nós devemos olhar todas as vezes que a verdade da palavra de Deus nos escandalize. E assim, voltemos correndo ao trono de graça. Há tempo de achar socorro. E o Senhor sempre estará lá, pronto a nos guiar mais uma vez. Porque ele não está morto, ele ressuscitou. Vamos orar? Pai do céu, nós te louvamos pela tua santa palavra e pelas tuas ricas promessas. Fortalece-nos, ó Deus, para que nós nos lembremos disso. E tomados por esta palavra, assim como uma armadura vinda de ti, possamos estar prontos para lutar e resistir ao dia mau. E depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis diante de ti. Mas isso só é possível por causa da tua fidelidade e da tua graça que o Senhor derrama sobre nós. Ampara-nos, ó Deus, porque somos o teu povo e temos ouvido a tua voz. Modifica o nosso viver para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.